Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 23 do mês de junho do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Para o nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 24 do mês de Sivan, do ano 5782. Estamos aí em A Tarde com a Torá. Hoje nós estamos com 290 dias transcorridos do nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no quinto dia da semana, a chamada quinta-feira. É o quinto dia para o Shabat. E dentro desse aspecto, nós estamos então no quinto dia da nossa Parashá semanal, a nossa quinta leitura. A nossa Parashá semanal é Shelach, envie. Shelach lecha, envie para ti mesmo, por você mesmo, para você mesmo, né? É exatamente o contexto de Moshe com o seu questionamento junto a Deus, se deveria de fato levar ou não, enviar ou não os 12 espias, né? Para realmente dar uma olhada na terra, né? Então nós vimos aí alguns aspectos dentro desse sentido aí, são coisas que nós precisamos estar cada vez mais atentos às orientações, né? Muitas vezes o problema está em nós fugirmos das orientações e acrescentarmos coisas a mais do nosso ponto de vista dentro desse aspecto, tirando as nossas próprias conclusões sem o fundamento da Torá e dos sábios. E aí é um problema sério, ok? Então, amados, nós estamos aí para estarmos refletindo na nossa Parashá semanal, e hoje nós temos aí a nossa quinta leitura, em que nós estaremos aí realmente vendo sobre a questão né, das oferendas, né, dos animais, então, e também com referência à questão do vinho e do azeite. Vamos ver o que os nossos sábios trazem para refletirmos sobre essa questão aí. O nosso Rebbe Menahem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, nessa semana nós tivemos aí, né, palavras ensinamentos em que ele nos trouxe sobre, por exemplo, só você, no sentido de que cada um de nós é, de fato, de forma absoluta, a coisa mais importante do universo. E aí ontem nós tivemos sobre a palavra do amor, né, e amar, né, amar é lamentar a aflição do próximo e se alegrar com suas vitórias, com a sua própria felicidade, né? Então amar nos fala sobre o sentimento mais profundo de prazer, o sentimento mais profundo que traz a verdadeira alegria. E hoje o nosso Rebbe Menahem Mendel, o líder da nossa geração, ele traz para nós, dentro desse aspecto, amor profundo. Vamos ver o que o Rebbe nos diz dentro desse aspecto? Amor profundo, assim o Rebbe diz, você não pode aprofundar-se mais em outra pessoa do que se aprofunda em si mesmo. Ou seja, o que o Rebbe quer mostrar para nós aqui é que, de fato, né, você só pode se aprofundar no seu relacionamento com o próximo se você tiver um verdadeiro aprofundamento em si mesmo. Você conhecer a si mesmo. Você se aprofundar em seu próprio conhecimento. Você se aprofundar no amor realmente verdadeiro por si mesmo. Nada em conexão com ego, egocentrismo, nada em conexão com auto-idolatria, do narcisismo, do amor de mim mesmo. Mas aqui o nosso Rebbe está falando dentro de um aspecto daquilo que é divino. Você precisa conhecer a você mesmo, a sua essência, a essência do seu eu.
Então, quando você se aprofunda neste conhecimento de si mesmo, com fundamento judaico, com fundamento na palavra, com fundamento nos ensinamentos dos sábios, então, a partir deste momento, você estará mais habilitado ou mais preparado para aprofundar-se no seu relacionamento com o próximo, seja ele a esposa, o marido, os filhos, os pais, né, o seu amigo, o seu companheiro de jornada, né? Ou seja, é amor ao próximo. Ame o próximo como a si mesmo. É o que diz realmente a vontade divina. Assim como você ama a si mesmo, você ama o seu próximo. Então, por isso aqui o Rebbe fala de amor profundo. Então, você precisa conhecer a essência do seu eu, e dentro desse fundamento da Torá, fundamento judaico, com os ensinamentos dos sábios, você precisa ter esse amor profundo por si mesmo, para que você possa ter, de fato, um relacionamento verdadeiro, autêntico, maduro, né, com o próximo, ok? Continuando, o Rebbe ainda diz: se você se ama por suas realizações, por seus recursos atuais, por sua maneira de fazer as coisas e lidar com o mundo, e se despreza por fracassar nestes mesmos pontos, segue-se que seus relacionamentos com os outros também serão passageiros e superficiais. Aqui o Rebbe traz para nós uma lição muito profunda a respeito da nossa realidade, do nosso dia a dia. Nós nos alegramos e amamos, né, as nossas realizações, as nossas conquistas, etc. e tal. Mas aí o Rebbe nos chama a atenção sobre a questão, né, dentro desse aspecto, o lidar com o mundo, ou seja, o nosso mundo físico, o nosso mundo material, o nosso mundo secular. Então aqui ele chama-nos a atenção sobre se você despreza porque você fracassou nestes pontos aqui, então, se você despreza esses pontos em que você falhou, que você fracassou, então o Rebbe diz, segue-se que se você despreza a si mesmo porque você falhou, porque você errou, porque você não teve uma conquista dentro daquilo que você teve como objetivo, e você despreza isso, né? Quer dizer, você joga fora. Então ele diz assim que os seus relacionamentos com os outros, com o próximo, eles também serão passageiros e superficiais. Por que que ele diz isso? O que é que ele quer nos ensinar com essa questão? Que nós não podemos desprezar os nossos fracassos, os nossos erros. Faz parte da sua história, faz parte do seu currículo, por assim dizer. O que o Rebbe está dizendo aqui é que você precisa aprender, nós precisamos aprender realmente com os nossos próprios erros, com as nossas próprias falhas. E esse aprendizado não é para jogar-nos no fundo do poço, muito pelo contrário, é para fazer-nos andar nas alturas. É um auto-reconhecimento dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. É realmente saber reconhecer o momento da sua fraqueza, o momento que você precisa fortalecer esse ponto fraco para poder exatamente vencer essa situação e você possa continuar seguindo em frente. É como diz o proverbista, né? O sábio Salomão, né? O justo, ele cai, mas ele não fica prostrado. Então, falhar, errar, cair, não é exatamente a questão. E Deus não está condenando ninguém quanto a isto. E Deus não vai castigar ninguém quanto a isto. A questão é
como se levantar. É como se levantar. Então, se a pessoa cai, erra, falha, peca, e ela fica prostrada com seus mimimi, com as suas lamúrias, fica aí prostrado com, ai, coitadinho de mim, ai, que não sei o que lá, então aí é outro problema. E aí a pessoa vai começar realmente a sofrer os reveses do seu próprio fracasso. Deus nunca puniu alguém imediatamente após o seu erro, a sua falha. Ele sempre deu tempo para, de fato, cada um reconhecer o erro, o pecado, suas falhas e corrigir-se através da techuvá, o retorno verdadeiro e genuíno para Deus, para o verdadeiro arrependimento. Entendeu? Então, essa é a questão em si. Então, se a pessoa, ela despreza estas coisas e ela simplesmente, bom, eu vou arrancar esse pedaço meu porque esse pedaço meu não presta. Então aí você começa a jogar o seu braço esquerdo fora, daqui a pouco você está jogando o braço direito, daqui a pouco você já está jogando o pé esquerdo fora, depois o pé direito, aí daqui a pouco você joga a perna também esquerda fora, depois joga a perna direita fora, aí vai sobrar o quê? Não vai sobrar nada. Ou seja, de forma análoga, significa que nós precisamos exatamente saber corrigir as nossas emoções, o nosso caráter, sem jogarmos fora o que nós somos, a essência do nosso eu. É amadurecer, é fortalecer, é crescer, ok? Então, para atingir um amor profundo e duradouro por outra pessoa, antes você precisa experimentar a profundidade dentro de si mesmo. O âmago que não muda com o tempo e os acontecimentos, a essência do seu eu. Se for sua verdadeira essência, ela é compartilhada pela outra pessoa e o amor profundo torna-se inevitável. Então, o que nós temos aqui nessa palavra final desse ensinamento de amor profundo? Ou seja, o Rebbe está dizendo, se nós não atingirmos com amor profundo e duradouro, por outra pessoa, é porque antes nós não experimentamos a profundidade dentro de nós mesmos. Ou seja, na realidade, quando o Rebbe fala aqui, se você despreza por fracassar, ele está dizendo, se você perde o amor por si mesmo, porque você fracassou, falhou, então automaticamente o teu amor por você mesmo, ele não é profundo, ele não é verdadeiro. Na realidade, palavra bem simples que todo mundo entende, na realidade, você não se ama, você apenas se tolera. Entendeu? Então, por isso, quem age assim, o seu relacionamento com o próximo será superficial, temporário, rapidamente, vai embora. Ou seja, você provavelmente, falando dentro de um bom aspecto, você provavelmente já experimentou a amizade de alguém que parecia que, puxa vida, essa pessoa, como amiga minha, caiu do céu. Mas aí passa-se um tempo, ou alguns dias, ou algumas semanas, ou algo semelhante. Alguma coisa acontece, você muitas vezes nem sabe o quê, e de repente essa pessoa desaparece da sua vida. Ué, o que aconteceu? A resposta é essa. Quando as pessoas não têm um amor profundo e duradouro por si mesma, não vai ter para com o próximo. Sempre será uma pessoa superficial.
ela tolera as pessoas até certo ponto. Depois, some do mapa. Vai embora. Entendeu? Então, por isso, o amor profundo, verdadeiro, maduro, firme, ele começa quando nós nos voltamos para o nosso próprio interior. E nós não desprezamos, nós não jogamos nada fora da essência do nosso eu. Nós corrigimos, nos aperfeiçoamos e continuamos amando profundamente a nós mesmos. Então, por isso, quando você pega lá o grande mandamento de Levítico, né? Ame o teu próximo como ama a si mesmo. Está respondido? Entendeu o que significa? E outra coisa, quando nós temos aqui, né, a profundidade dentro desse mesmo, o âmago que não muda com o tempo e os acontecimentos, né? Então nós temos aí o quê? A sua essência, a essência do seu eu. Nesse mesmo sentido, mesmo na derrota temporária, mesmo durante esse momento de fracasso temporário, a sua essência, ela não muda. Você continua sendo a imagem de Deus. Você continua portando no seu âmago a centelha divina. E você não pode desprezar isto. Bem como também, mesmo nesses momentos, nós precisamos manter o caráter proativo e não pró-passivo, no sentido de que, eu sou assim mesmo. Não tem jeito para mim. Não adianta. Eu tento, não consigo. Eu sou um fracasso mesmo. Isso daí é pró-passivo. A pessoa senta em cima dos seus fracassos, se faz de coitadinho e simplesmente fica ali. Não procura levantar-se. Então, ela não tem amor profundo por si mesma. Ela simplesmente tolera a si mesma. E todo relacionamento com o próximo será do mesmo jeito. Então, fatos, tempos e acontecimentos, sejam positivos ou negativos, sempre são estímulos para seguirmos em frente. Não despreze mesmo os momentos negativos. Valorize para você seguir em frente, para servir de estímulo a você seguir em frente. Por isso, amor profundo precisa começar em você mesmo, para que você possa amar de fato o seu próximo como você ama a si mesmo. Ok? Baruch Hashem. O nosso shalom de hoje, né? Para o grupo Histórias Judaicas, alguns representantes do grupo, entre eles a Janice Araújo de Teresina, Piauí, o Neidson dos Santos Carmo de Santa Luz, a Lucen Alianati, a Fátima Silva de Sumaré, São Paulo, o Josué Corre, São Paulo, capital, e Yosef Haitzi Hari, de Belém do Pará, né? Para o grupo Benenua, lá no Facebook também, Bauru e região, entre eles nós temos ali o Abraão Laranjeira, de Itacoatiara, Amazonas, a Bruna e o Matheus, aqui de Pirajuí, a nossa cidade, o Emílio Ramos, né, de Honduras, da cidade de São Pedro Sula, né? Então o Emílio Ramos, né, de Honduras, também vai o nosso shalom aí, né? Temos também, né, o casal, a Áurea Lisboa e o Ivan, de Belém do Pará, também a nosso shalom.
Para o pessoal aí do YouTube, né, que sempre está aí se conectando no YouTube também, nós temos aí a Carla Maia, a Maria Cristina Silva de Cuiabá, Mato Grosso, a Marli Stael Silva Monteiro, Vitória, Espírito Santo, a Maria Lúcia, né, a Malu, do Distrito Federal, lá de São Sebastião, Brasília, o Érico Souza Mel, Zelim Leonardo e a sua esposa Maria Sandra Leonardo, do Rio de Janeiro. O Danilo da Silva, de Quixadá, Ceará, também a mesma cidade aí do nosso querido Webster Rabelo, né? De Quixadá, Ceará, né, Webster, né, Rabelo? Também temos aí o Gerson Cordeiro Saldanha, Santa Adélia, interior de São Paulo, o Rafael Vale, de Brasília, a Teresita Rodrigues, São Paulo, capital, o Carlos Magno Andrade Reis, da cidade de Simões Filho, Bahia, Pedro Reis Silva, de São Carlos, interior de São Paulo, a Shirley Rodrigues Silva, de Montes Claros, Minas Gerais, o Cícero Salomão, de Taquaritinga, também interior de São Paulo, e o Walter Menelli, Vitória, Espírito Santo, Baruch Hashem, né? Então tá aí. Temos aí o Roberto Andrade, de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo, o José Hélio Tavares, de Cristais, da cidade de Silveiras, né? Cristais Paulista, ali, interior de São Paulo, a Luciana Rodrigues, né, de Marília, nossa região, né? A Vânia Ivonete, né, de Goiânia, né, Ivânia? A Cibele Ludmila, por um mundo melhor, lá de Lisboa, Portugal. O Danilo da Silva está aí, né? E o Webster Rabelo, né, da cidade de Quixadá, Ceará. Baruch Hashem. Quem mais está por aí? Vamos dando aí um shalom, ok? Para a gente poder identificar aí, tá bom? O nome de quem não falamos aí é só dar uma saudação shalom aí para ver se aparece o nome aqui, ok? Temos aí o Geraldo Amanso, né? Da cidade de Bonito, Pernambuco, né? Baruch Hashem, a Edina Silva, daqui de Bauru, né? Então, Edina Silva, Bauru, a nossa região, amanhã, né? Às 20 horas, estaremos lá no Jardim Silvestre, Bauru, ali do lado do bairro Meiridota de Bauru, e a partir das 20 horas estaremos fazendo a recepção do Shabat, as preces da sexta-feira à noite, que é a recepção do Shabat, né, o Kabbalat Shabat. E faremos a transmissão ao vivo e a cores, de Bauru para o Brasil e de Bauru para o mundo, Baruch Hashem, né? Estaremos lá então às 20 horas. E os amados aí estão convidados a estarem conectados conosco amanhã, a partir das 20 horas, né? Aqui por esse mesmo canal aqui do YouTube, aliás, do Facebook, ok? Por esse mesmo canal aqui que nós estaremos fazendo a transmissão do Kabbalat Shabbat, ok? Então vamos juntos lá para estarmos recebendo o Shabbat, ok? O Gerson Cordeiro Saldanha, né, do interior de São Paulo, Santa Adélia, ok? O Webster Rabelo, né? Seguindo no verdadeiro monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch Hashem. A nossa quinta leitura de hoje, nós estamos no capítulo 15 do livro de Números, que é o nosso quarto livro, né, dos 5 livros da Torá. Já estamos indo para a reta final do ciclo dos estudos de Torá, né? Dos 5 livros desse ciclo de 5.782. Baruch Hashem. Então a nossa quinta leitura está no capítulo 15, do verso 8 até o verso 16. Então aqui nós vimos, né, ontem na nossa aliá, a saída daquele conflito tenso, né, sobre os 12 espias, os 10 espias, que levou uma boa parte do povo judeu a se rebelar contra Moshe e Arão e contra Deus. E também, né,
eles pegaram em pedras para apedrejarem Caleb e Yehoshua, porque estavam defendendo a terra prometida, né? Então, aí nós saímos desse tema emblemático, né? E também nos mostrou aí o castigo que aconteceu, a morte imediata, né? Depois da resolução divina, no sentido deles vagarem pelo deserto durante 40 anos, né? E uma questão interessante, né, só para frisarmos aqui, antes de sairmos completamente da questão dos 10 espias aí, é uma coisa interessante que nós observamos aí durante os estudos, as reflexões do envio, né, dos 12 espias. O Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que em nenhum lugar propriamente dito, né, a própria Torá menciona os 12 mensageiros, ele não menciona de forma literal, né, como espiões, né? É que vamos dizer assim, né, a tradição acabou colocando, né, esse, entre aspas, né, esse slogan de espiões para os 12, né, tanto que é os 12 espias, né? Mas aí tem uma conexão que o Rebbe nos chama a atenção, que esses 12 espias, eles eram espias como turistas. Quando você faz um turismo e vai para um determinado lugar turístico, você espia. Ou seja, você espia os pontos turísticos, você faz as suas avaliações, você vê lá, nossa, que bonito isso, que bonito aquilo, não? Mas que linda essa natureza, né? Olha só que terra excelente é essa, etc. e tal. Então, dentro desse aspecto aí, o Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele nos fala exatamente desse sentido que Moshe, ele enviou os 12 espias como turistas e não como espiões. Moshe os enviou para, como bons turistas, eles verem a terra prometida, eles analisarem dentro desse aspecto aí, realmente a questão da terra, o produto, o solo, né? Dentro desse aspecto aí, se as cidades são fortes ou não, se o povo é forte ou não, etc. e tal. Então ele mandou, a intenção de Moshe era que eles fossem para serem espias como turistas e não trazerem um relatório militar para uma guerra, ou, no caso específico, né, um relatório militar trazendo a impossibilidade de conquistar aquela terra e vencer aquele povo. Por que o nosso Rebbe ele traz esse aspecto para a gente ficar focado? Porque Deus já tinha dado a promessa, a terra que eu estou vos dando, e não dará, vos dando, certo? Então é dentro desse aspecto aí, para a gente poder dar uma olhada. O erro em si foi que os 10, eles vieram com as suas interpretações pessoais, e aí a coisa deu errado, ok? Então, só para chamar a atenção aí, né? O nosso Rebbe fala que eles eram chamados, né, de pessoas distintas, né? Que, na realidade, eles eram chamados de Anashim, que eram homens de grande distinção. Anashim. Então, Moshe, ele a princípio, apesar de ter as suas dúvidas com relação ao resultado final, mas ele achava que os turistas, né, eram pessoas realmente como Anashim, né, pessoas de grande distinção, né, eles poderiam trazer realmente um excelente relatório, né? Então é nesse sentido aí, ok? E aí nós vamos para o capítulo 15, e dentro do capítulo 15 nós já saímos desse aspecto, e aí nós vamos exatamente para aquela questão, né, versos de 1 a 8, de 1 a 7, que nós vimos ontem rapidamente, a leitura. Nós vimos aí a questão
das oferendas, né? Para serem um aroma agradável a Deus, né? Uma oferenda de fogo, uma oferenda voluntária, bem como também, né, uma oferenda de paz, que é o sacrifício abatido, né? Seja por um voto, ou seja de uma oferenda voluntária, né? Mesma coisa as oferendas para as festas, né? Oferenda de festividades, né? Seja de gado ou de rebanho. E depois nós vimos aí sobre a questão das oferendas que vem acompanhada a farinha, mas que vem acompanhada com azeite. E depois nós vimos também sobre a questão das oferendas acompanhadas com vinho, né? Então, para tudo isso para ser um aroma agradável a Deus. Então, dentro desse sentido aqui, os nossos sábios trazem a seguinte questão. Quando os sacrifícios dos animais eram realizados, né, ou quando uma parte ou por inteiro essas oferendas de animais eram queimadas, então automaticamente, né, nesse sentido aí, significa que a fumaça ela subia. Então era um sacrifício no sentido espiritual de baixo para cima, certo? Então, dentro desse sentido está aquela questão a ação humana, ok? A ação humana em direção a Deus. E dessa forma, nós temos aí exatamente a questão do que? Essa fumaça que sobe como um sacrifício, seja de fogo, sacrifício total, sacrifício parcial, melhor dizendo, sacrifício de festa, de paz, etc. e tal, mas era uma ação humana, a fumaça subia, então era uma ação de baixo para cima. Mas quando nós vamos para a questão do azeite e do vinho, então os nossos sábios eles falam, então a ação dos Kohanim era exatamente o que? Derramar de cima para baixo o azeite e de cima para baixo o vinho. Então, o ensinamento que os nossos sábios trazem para nós desse aspecto aqui é exatamente a ação humana de baixo para cima e a ação divina de cima para baixo, se encaixando, fazendo uma fusão e realmente fazendo com que o ser humano tenha unidade com Deus. Por isso que quando nós fazemos os nossos sacrifícios diários, as nossas preces diárias, nós estamos fazendo exatamente isto. A fumaça que sobe. E ao mesmo tempo nós recebemos de cima para baixo o azeite da graça, da unção de Deus, o vinho da alegria, do entusiasmo de nós podermos estar servindo a Deus com amor, com alegria, com entusiasmo e sempre seguindo em frente. Entendeu? A preciosidade desta mensagem, vejam bem que os sacrifícios têm muito sentido, têm muito significado, entendeu? Baruch Hashem. Continuando então na nossa aliá de hoje, a partir do verso 8 até o verso 16, então nós temos aí sobre a questão de sacrificar um touro jovem como uma oferenda queimada ou uma oferenda de paz abatida, para cumprir um voto e como uma oferenda de paz para Deus. Com o touro jovem, a pessoa oferecerá uma oferenda de farinha de 3/10 de uma efá, de farinha fina misturada com meio rim de azeite. Você oferecerá também meio rim de vinho, como uma libação, uma oferenda de farinha, e o azeite, né, será uma oferenda de fogo, um aroma agradável a Deus, né? Então nós temos aí as oferendas de farinha e com azeite e farinha e com libações de vinho, trazendo esta mesma mensagem.
De baixo para cima, ação humana, fumaça. De cima para baixo, ação divina. Azeite, unção, vinho, alegria, entusiasmo, realmente fazendo com que nós possamos ter todos os ingredientes, por assim dizer, para que nós possamos sempre estarmos servindo a Hashem com amor, com alegria, com unção, né? Com a presença divina em nossas vidas, ok? Então, a partir do versículo 14, né, do capítulo 15, nos fala sobre a questão de um convertido, né? O convertido, ele também precisará obedecer às mesmas regras sobre a questão das libações, das oferendas, dos sacrifícios, né? E ele então, ele assim o fará. Então será um estatuto que se aplica tanto ao natural, o judeu natural por si, como também aos convertidos, né? Que vieram convergir, né, para o judaísmo. Então, um estatuto se aplica a todas as suas gerações, assim como é para vocês, será também para o convertido diante de Deus. Haverá uma Torá e uma lei para vocês e para o convertido que vive no meio de vocês, que vive com vocês, ok? Então aqui, nesse sentido, nós temos aí exatamente a questão sobre a expiação e, expiração e inspiração. Então, o ensinamento racídico, eles falam para conosco sobre esses dois métodos gerais pelos quais a pessoa deve aproximar-se de Deus: expiração e inspiração. Se a pessoa medita acerca da grandeza de Deus e da felicidade completa que pode ser encontrado nos mundos espirituais, ela alcança um estado para o qual deseja se retirar, se expirar, né? Então, expirar significa que ele precisa ser retirado deste mundo. Não tem mais espaço para mim aqui. Eu só quero estar e permanecer na presença divina. Então, era a questão de Moshe, por exemplo, né? Ele chegou num nível tão elevado espiritualmente falando, que a única coisa que sobrava para ele realmente estar na presença divina. A inspiração já não servia mais, porque ele estava acima de tudo isso. Então a única coisa que sobrava para ele era exatamente isso: se expirar, ou seja, deste mundo. Significa deixar este mundo e estar na presença divina definitivamente. Então, tem essa questão expiração, quer dizer, o passamento deste mundo nesta configuração para a presença divina, ou simplesmente morte, né? Morrer e estar na presença divina. E a questão da inspiração. Expiração é, assim, um desejo automotivado de se elevar da existência material e se fundir com uma realidade superior. É o exemplo que nós acabamos de falar de Moshe, por exemplo. Por outro lado, às vezes a pessoa, a pessoa experiencia, né, ou experimenta a emoção oposta. Em vez de sentir o desejo interior de se elevar em direção a planos mais altos, ela recebe uma inspiração externa vinda de cima, impulsionando-a vir para a terra e se envolver com o mundo físico com um entusiasmo ainda maior, com o objetivo de santificar a existência material. Então, essa parte aqui de inspiração é aquela que é a pessoa que ela realmente recebe por experiência própria, da parte de cima para baixo, o azeite, o vinho, ok? Recebe de cima para baixo a inspiração divina, a graça, o favor, a unção divina, para poder realmente se conectar com esse mundo físico, secular, mas com a finalidade de elevar este mundo físico.
não de se envolver com o mundo físico e e essas coisas aí que estão conectadas com o mundo profano, né? Não é se envolver com isso, se contaminar com isso, é se envolver com o mundo no seu aspecto físico, material. Quer dizer, você está nesse mundo, você precisa comer, beber, dormir, trabalhar, pagar os seus impostos, etc, 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 etc. Então é se envolver com esse mundo físico e material, mas procurando elevar este mundo, ou seja, tudo aquilo que estiver à sua disposição, você precisa trazer santidade divina nessas questões. Então, é receber de cima o azeite e o vinho da parte de Hashem. Ou seja, é você realmente colocar tudo que você tem a serviço de Deus, para o serviço de Deus. Por isso que nós temos aquela famosa 5 regras, ou 5 bases, melhor dizendo. A Teshuvá, o retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Tefilot, preces diárias. Estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e de Tzedakah. Então, esse mundo físico e secular, eles precisam todos estarem envolvidos com essas 5 bases, para podermos elevar este mundo à presença divina, para que a presença divina, simbolizada pelo azeite e pelo vinho, cada vez mais se faça presente neste mundo secular. Dessa forma, nós estaremos fazendo o quê? Nós estaremos contribuindo ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, para transformar este mundo para a redenção final com Mashiach e para transformar plenamente este mundo para ser a moradia de Deus, a casa de Deus. E, portanto, né, você vai morar dentro da casa, ou seja, dentro desse planeta, né? Alguém que quer ficar fora da casa divina, fala que vai morar no céu, então vai virar uma estrelinha lá, um cometa, um planeta, alguma coisa, uma poeira cósmica, né? Alguma coisa semelhante, vai ficar de fora, né? A casa de Deus vai ser estabelecida aqui, nesse mundo totalmente retificado, na redenção final com Mashiach, ok? Então é isso daí. Então por isso o nosso Rebbe, ele nos fala na sua palavra final, com esse aspecto aqui, sobre a questão que nós precisamos corrigir, de fato, aquele desejo que nós temos de fugir às nossas responsabilidades, né? As responsabilidades de Teshuvá, responsabilidades, prece diária, responsabilidades, estudo da Torá, responsabilidades, estudo das 7 leis universais, responsabilidades da Tzedakah, as doações, ofertas, dízimos e companhia limitada. Então, o nosso Rebbe fala sobre exatamente que nós precisamos corrigir esse desejo de fugir às nossas responsabilidades diárias. Por isso, sobre a questão dos sacrifícios, dos animais, do vinho e do azeite, o nosso Rebbe assim diz então na palavra final do dia de hoje. Deus ordenou especificamente estas leis ao povo judeu porque retificam o erro dos espiões, corrige o erro dos espiões. Eles queriam permanecer no deserto estudando a palavra, a Torá, sem sofrer as distrações da vida material, da vida secular. Este enfoque parcial e tendencioso sobre a espiritualidade, ela se assemelha exatamente ao sacrifício dos animais, que ascendiam para cima, transformando-se em fumaça. Já o azeite e o vinho, ao contrário, tinham que ser derramado para baixo, de cima para baixo. Assim, ao instruir o povo judeu sobre as oferendas de azeite e vinho, Deus transmitia a ideia de que o período de sua incubação espiritual no deserto estava por terminar.
A entrada de seus filhos na terra de Israel marcaria a descida do povo judeu ao mundo físico, para cumprir o propósito final da criação, transformá-la em uma moradia para Deus. Ou seja, quando os 10 espias retornam, junto com Caleb e Yehoshua, de espiar a terra, como turistas, então eles perderam a visão, eles romperam os seus limites. Nós vimos essa semana o cuidado que temos que ter em romper os nossos limites. Ou seja, Deus nos deu limites, Deus nos deu visão, Deus nos deu realmente a palavra de orientação, como ir, como seguir em frente, como estar aí, no dia a dia, na nossa jornada, Então nós precisamos tomar cuidado essa questão de romper os limites. Então, quando os 10 espias retornam, eles não retornam como turistas que foram ver as belezas da terra, os pontos positivos da terra, para trazer um relatório de que forma? Um relatório de alegria e entusiasmo para o povo, para tomar posse da terra prometida. Quem ia guerrear por eles era Deus. Como ele fez lá os seus grandes milagres no Egito. Essa era, de fato, a promessa divina. Era só eles colocarem os pés na terra prometida e Deus estaria guerreando contra os inimigos e colocando-os em fuga. Mas eles romperam os limites. E aí, então, eles mudaram a visão do propósito divino, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, eles preferiram continuar no deserto. Por quê? Porque no deserto eles somente ficavam sob os cuidados de Deus em todos os aspectos de vida e sobrevivência. E a maior parte do tempo eles ficavam estudando a Torá. Então, este isolamento é que Deus não quer. Cada um por si e Deus por todos, o famoso ditado popular. Não é isso que Deus quer. Assim como o povo judeu é para ele, para o eterno, um organismo, por isso sempre a palavra se refere ao povo, certo? Como um, apesar dos seus milhões de participantes. Mas ele fala o povo. É a mesma coisa para nós, dentro desse aspecto, como Bnei Noach, não judeus, que temos o estilo de vida judaica devido à fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então nós precisamos compreender isso e estarmos de fato nessa conexão, ou seja, realmente nós estarmos com o verdadeiro propósito de servir o eterno, com amor, com alegria, com dedicação, Então, esse período de incubação pelo deserto já era para ter sido colocado naquele momento ali como um ponto final, eles adentrarem na terra prometida, que significava eles estarem fazendo parte entre as nações, e como entre as nações, eles estariam exatamente cumprindo a determinação que Deus diz, Vós sereis um povo inteligente para as nações, vós sereis a luz para as nações, vocês serão um exemplo para as nações em tudo. Mas aí preferiram não se envolver, não transformar o mundo e continuar no seu isolamento. E trouxe a rebelião e as consequências de 40 anos. Então precisou de mais 40 anos para que eles pudessem ter o devido amadurecimento, para poderem terminar o período de incubação, entrarem entre as nações através da conquista da terra prometida e como nação estar presente entre as nações e assim poder levar realmente o propósito divino, transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Assim também, sempre que nos sentimos pouco preparados ou relutantes em enfrentar os desafios da vida, precisamos nos lembrar que
é nosso dever equilibrar a necessidade de nos elevar acima do mundo material com a nossa missão de descer para dentro dele a fim de refiná-lo e elevá-lo. Ou seja, o que o Rebbe está dizendo para nós aqui é o seguinte: Deus precisa de você, não em isolamento. Deus precisa de você realmente como um excelente, um ótimo Benei Noach, um filho de Noé, no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Não cada um fazendo o que bem entende. Não indo para aquele famoso ditado popular, cada um por si, Deus por todos. Em absoluto, Deus não está neste negócio. Deus está presente quando o povo singular, independente dos seus milhões de participantes, o povo está seguindo as suas orientações para cumprirmos a nossa tarefa suprema, transformar este mundo para ser o lar de Deus. Deus está precisando de cada um de nós, Benei Noach, entre a nossa comunidade local, a nossa cidade local, as nossas cidades vizinhas, o nosso estado, os estados vizinhos, o nosso país e os países até o fim do mundo, para levar essa presença divina, para levar realmente essa retificação que Deus quer que nós sejamos participantes dela. Ou seja, Deus, ele nos chamou para sermos sócios com ele em transformar este mundo para ser a sua moradia. Portanto, não olhe para trás, olhe para frente. Deus quer você seguindo em frente, sem sombra de dúvidas. Por isso, faça parte realmente do povo de Deus, e no caso específico nosso, os Benei Noach, nessa jornada que nós precisamos seguir aí em frente, ok? Anderson Clay Silva Santos, né? Shalom, shalom, Anderson. Rapidinho, dá tempo de colocar o nome da cidade aí, de onde você está se conectando conosco? Coloca aí, se houver tempo aí, tá bom? Então, amados, nesse sentido aí, é a palavra que deixamos aqui nessa tarde, para que cada um de nós possamos aí, né, realmente estarmos mastigando legal essa palavra e possamos assim realmente colocarmos avante o propósito divino. Deus, ele não somente ama você, Deus, ele escolheu você para fazer parte do time dele, para fazer parte do povo dele, para fazer parte daqueles em que ele confia, para cumprir as suas orientações, as suas ordens, os seus mandamentos. Por isso, seja forte, seja luz, seja cada dia mais aquele que vive segundo a vontade divina. Até amanhã. E amanhã nós vamos falar sobre a Halá, né? Então amanhã nós vamos ter uma palavra muito sublime, muito singela, uma palavra muito espiritual sobre o Shabat e a Halá, né? Os pães especiais do Shabat. Então, não perca, convide as pessoas para estarem conosco aí a partir das 14 horas à tarde com a Torá. Até amanhã. Shalom, shalom.